autorizar a gravação, alguma coisa assim. Aqui só apareceu que tá gravando, tá ok já tá gravando. Então tá. É porque aí depois eu pego e consigo disponibilizar isso lá no pincel para vocês. Aí, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa assim, dá para vocês puxarem lá no sistema lá. Beleza? Então, olha só. A primeira coisa que eu vou mandar para vocês vai ser o arquivo de CAD desse negócio. Deixa eu abrir ele aqui. Eu vou mandar um arquivo de CAD para vocês, porque aí vai facilitar para vocês. Não é o que eu queria, tá? Não é o que eu queria que vocês fizessem isso lá na prancheta, mas como vocês não vão ter, talvez, espaço para isso lá, eu vou mandar um arquivo de CAD. Talvez aqui no CAD, se vocês não ficarem mais atentos, é perigoso de confundir também, né? Porque nós já temos muitas informações, então talvez fica mais difícil. Tá todo mundo vendo o CAD aí? Tá todo mundo vendo o CAD? Qual versão que você está mandando, Marco? Do CAD? Geralmente é o meu aqui, eu acho que salva em 2000. Se vocês não tiverem CAD 2000, aí vocês podem existir. Não é possível, né? Os caras estão praticamente formando, ficar usando CAD. Olha lá, eu sempre coloco para salvar no 2000, tá vendo? Então, todos os meus arquivos, eles saem como 2000. Se o cara não tiver o CAD 2000, ele não sabe. O cara tá 20 anos atrasado, não é possível. Beleza? Então, olha só. Esse é o arquivo que eu vou mandar para vocês. É exatamente o mesmo arquivo que vocês têm impresso lá. Então, a vantagem aqui é que vocês vão conseguir fazer o cálculo diário com mais precisão, né? Então, as informações vocês podem conferir melhor, adicionar as informações que vocês têm para adicionar. Isso vai dar uma facilitada para vocês aí. Beleza? Então, esse arquivo de CAD, eu vou mandar ele daqui a pouco para vocês. Outro arquivo que eu vou mandar para vocês vai ser o arquivo vai ser uma planilha. Deixa eu interromper aqui. Eu vou mandar para vocês também uma planilha, que é uma planilha mais completa. Deixa eu compartilhar com vocês aí. Mas antes disso, eu acho que seria melhor assim. Vocês conseguiram fazer? Vocês tiveram dúvida? Como que ficou esse negócio até agora? Aquela história das paredes, vocês conseguiram fazer com tranquilidade? Vai vir o Mateuzinho e o Júlio vai vir aqui agora no escritório aqui, Marcos, para poder. Aqui tem uma mesa grande, nós vamos abrir o projeto aqui, entendeu? Eu vou continuar fazendo com eles no papel mesmo, entendeu? Ali Então, eu acho assim, quem tiver a possibilidade de fazer no formato ainda, seria melhor. Eu acho que o entendimento, para quem faz no projeto, direto no papel, é melhor. Você está vendo, você raciocina melhor o que você está fazendo. Tá? Agora, para aqueles que não têm essa possibilidade, aí eu não vejo problema. Pode usar o CAD sem problema nenhum. Mas eu acho que para aqueles que puderem, usa o papel que o entendimento, pelo menos do meu ponto de vista, é melhor. Nas paredes, lá no levantamento das paredes, você quer que exclui os vãos de janela, porta, tudo direitinho, né? Vocês vão excluir os vãos de janela, respeitando aquela norma que eu mandei lá naqueles slides. Se eu não me engano, vãos, a soma dos vãos que excederem 2 metros quadrados. Então, se você tem, por exemplo, uma porta, se você tem uma porta e uma janela, você somou a metragem quadrada, a área das duas, da porta e da janela. Se ela não excedeu 2 metros, você não vai considerar ela como desconto. Se ela excedeu 2 metros, ela deu 3,5 metros.
você vai considerar só 1,5 metro. Ok. Beleza? Ok. Então, todos os vãos com menos de 2 metros quadrados, na verdade, a soma dos vãos que der menos de 2 metros quadrados, vocês não vão considerar. Beleza? Beleza. Quem mais? Todo mundo conseguiu fazer aquela história da parede? Como que tá esse negócio aí? Carlos, Dani, o Gênesis, o Jonathan, o João. Marcos, por enquanto tá tudo tranquilo. Marcelo, a Nayara, Pedro. Cheguei a tentar ainda não, pô. Como é que é, João? Fala de novo. Falei que eu não cheguei a tentar ainda não, mas... Beleza. Eu vou começar o trabalho hoje, mas tá tranquilo, por enquanto tá tranquilo. Até então tá conseguindo entender o que é para fazer. Na medida que vocês forem fazendo também, vocês podem me mandar mensagem, não tem problema nenhum, não. Me manda mensagem no WhatsApp. Eu vou responder com mais rapidez, assim, porque eu estou ficando por conta, né? Eu não estou indo para a faculdade, estou ficando por conta, então vai ser um retorno mais fácil, assim, mais rápido, tá? Desculpa do outro, estava aguardando o projeto. Vou mandar o projeto para vocês. O DWG, né? O projeto vocês já têm, não vem com essa conversinha mole pro meu lado, não. Beleza? Tô na roça, sei. Então, olha só. A planilha que eu vou mandar para vocês, eu vou compartilhar aqui para vocês poderem ver. Essa planilha aqui, ó. Beleza? O que acontece? Essa planilha é uma planilha já que é para o final, beleza? É a planilha orçamentária final. Então, o que vocês vão fazer? Eu vou mandar ela limpa aqui, sem essas informações, tá? Eu vou mandar ela desse jeito aqui, ó. Vou mandar ela desse jeito aqui, ó, limpa, tá? Eu vou deixar só os serviços e a unidade. A quantidade vocês vão colocar lá. E aí, o que vocês vão fazer a princípio? O que vocês vão preencher nessa tabela a princípio? Vocês vão preencher a quantidade, beleza? O quantitativo dos itens que vocês já têm. A gente não está falando de custo, beleza? A gente não está falando de custo. Nem de mão de obra, nem de material. Por enquanto, a gente não está falando de custo nenhum. Por quê? Porque na semana que vem, eu vou dar uma aula sobre custo. Principalmente sobre composição de custo. Ok? Porque, por exemplo, tem item que a gente vai conseguir saber o preço dele, né? Eu já expliquei isso para vocês, assim. A porta, é uma porta de 60. Então, eu vou conseguir olhar na internet, vou conseguir ligar no depósito, eu vou conseguir saber o preço de uma porta de 60. Mas vai ter item que eu não vou conseguir ter o preço dela, né? Então, por exemplo, reboco. Então, o reboco, eu sempre dou esse exemplo, que é um exemplo clássico, assim, de composição de preço, né? Porque ali existem vários componentes. Então, eu tenho areia, eu tenho brita, eu tenho cimento, eu tenho água, eu tenho não sei o quê, isso tudo custa dinheiro. Então, eu preciso fazer uma composição de preço. Eu preciso compor quanto custa esse tanto de areia, quanto custa esse tanto de cimento, esse tanto de água, para poder compor o custo disso, tá? E vou mostrar para vocês também a planilha do setup. Vou baixar a planilha do setup mais atualizado, vou mostrar para vocês poderem também entender essa planilha do setup, que ela já tem algumas composições de preço. Então, eu vou dar aula explicando como que é feita a composição de preço de alguns itens, mas, na verdade, vocês não vão fazer a composição de preço. Alguém abriu o microfone aí. Vocês não vão fazer a composição de preço, beleza? Vocês vão precisar entender, e eu vou ensinar como que é feita a composição de preço, vocês poderem entender. Mas aí a gente vai usar a planilha do setup
porque já tem essa composição de preço feita, tá? A gente não ficar perdendo tempo e tal, que a composição de preço ela é complicada de fazer, a gente não vai ter tempo para isso por causa da quantidade de item que a gente tem para poder precificar, beleza? Então, nessa planilha que eu vou mandar agora, é uma planilha que ela é, assim, não assustem, né, a princípio, assim, mas é uma planilha que ela é super completa, e porque é a planilha final que vocês vão entregar. E aí, vão ter alguns itens que vocês não vão ter ainda, beleza? Então, esses itens que vocês não tiverem, vocês vão deixar em branco por enquanto, tá? Então, por exemplo, serviços preliminares. Tá todo mundo vendo a minha tela aí, né? Ou a planilha? Serviços preliminares, por exemplo. Eu ainda vou explicar sobre essas coisas, taxa, documentação, as build, a composição, né, da equipe de trabalho, assim. Então, isso tudo eu vou explicar ainda, os equipamentos e ferramentas, a gente vai comprar, se a gente vai alugar. Eu ainda vou explicar também. E as coisas de consumo, de energia, de água, de telefone, essas coisas todas. Então, sobre os serviços preliminares, eu ainda vou explicar, beleza? Então, a parte de serviços preliminares, vocês vão deixar em branco por enquanto, tá? Eu acho que seria bom vocês anotarem essas coisas que eu estou falando, apesar do que eu vou disponibilizar a aula depois no pincel, mas eu acho que vale a pena vocês anotarem essas coisas também, tá? O serviço preliminar, então, a gente vai deixar ele em branco por enquanto, porque eu vou explicar sobre o serviço preliminar. A instalação e canteiro de obra vai funcionar do mesmo jeito, tá? Eu ainda vou explicar. Vocês ainda vão fazer, eu vou dar uma aula também falando sobre as instalações de canteiro de obra e mobilização, né? Então, como que é feito, o que que tem nessas coisas, e vocês vão fazer o projeto. Cada um, na verdade, dupla, né? Cada dupla, vocês vão fazer o projeto do canteiro de obras. Então, eu vou dar uma aula falando sobre canteiro de obras e vocês vão fazer o projeto do canteiro dessa obra, dessa casa. E aí, cada canteiro vai ter um custo. E aí, vocês vão colocar esse custo aqui também, beleza? Então, barracão, essas coisas todas, eu vou explicar o que precisa ter e aí vocês vão fazer o projeto para a gente poder fazer esse levantamento aqui. Terraplanagem, aí infraestrutura e superestrutura, essas informações vocês já têm, tá? Onde estão essas informações? No projeto estrutural, ok? Essas informações, elas já estão no projeto estrutural. Por exemplo, escavação de tubulão. No nosso caso lá, não é escavação de tubulão, é projeto de sapata. Vamos tentar, deixa eu ver se eu consigo localizar projeto de sapata aqui. Os arquivos que eu mandei para vocês. Cadê? Projeto estrutural. Então, lá no projeto estrutural, eu tenho... Deixa eu compartilhar a tela do CAD de novo aqui. Vou interromper essa. Vou passar para o CAD. Abrir o CAD aí. Todo mundo vendo o CAD? Abriu. Abriu? Beleza. Então, olha só. No projeto estrutural, eu tenho o projeto de sapatas. Beleza? As sapatas da minha edificação lá. Então, por exemplo, eu tenho aqui... começou de trás para frente. A P1, a P2, a P3, né? A sapata 1, 2, 3. O pilar, na verdade. Pilar 1, 2 e 3 ali. Então, por exemplo, essa aqui tem um por um, essa aqui tem um por um, essa aqui tem um por um, praticamente todas um por um, tá vendo? Um por um, por um. Essa aqui é 80 por 50, 80 por 1,50, beleza? Então, eu vou pegar o meu projeto aqui de fundação, né, das sapatas. Vou pegar aqui, por exemplo, a P8. Vou vir aqui nas sapatas. Cadê o P8? P9. P8. Beleza?
Então, quer dizer, essa aqui é a sapata P8, P12, P13 e P19. Essas sapatas aqui, elas são iguais, todas iguais, beleza? E aí, aqui eu tenho a dimensão dela. Então, ela tem 1 metro por 1 metro, ok? E qual que é a altura dela aqui? Ó? 50. Então, ela tem 1 por 1 e 50 de profundidade. Então, lá na planilha, vou voltar lá na planilha. Lá na planilha, eu vou colocar aqui, ó, quantos metros cúbicos eu vou gastar de escavação de sapata. Né? No nosso caso aqui não vai ser tubulão, vai ser só sapata mesmo, sapata. Escavação de sapata. Quantos metros cúbicos de escavação eu tenho que fazer? Beleza? Então, eu vou descobrir lá no projeto estrutural. Vou descobrir no projeto estrutural quantos metros cúbicos vão ser cada tipo de sapata e multiplicar pela quantidade. E aí, lá no total, eu vou colocar aqui. Sei lá, vão ser 340 metros cúbicos de escavação para sapatas. Conseguiram entender isso? Beleza? Vamos lá, me dê um retorno aí, galera. Ô, Marcos, explica de novo no valor, hein? Repete para mim, por favor. Explica de novo essa parte, hein? Tá. É isso que eu preciso que vocês me deem esses retornos. Quem não entender, gente, fala assim, não entendi. Que aí eu vou explicar de novo. Beleza? Me deem o retorno. Porque, principalmente na hora que eu troco a tela aqui, eu não estou vendo o negócio de vocês, então eu não sei quem está... Eu não consigo ver o chat, por exemplo, tá? Então, na hora que eu perguntar, abra o microfone e dá um retorno para mim, para eu poder saber se eu posso continuar ou não. Então, vamos lá. Nessa planilha que eu vou mandar, nela vai estar aqui como exemplo sapata, escavação de estava tubulão. No nosso caso lá não é tubulão, são sapatas. Então, vocês vão alterar para colocar escavação de sapatas. Aqui, a gente está colocando só quantidade, beleza? Das coisas. Então, por exemplo, a sapata, a unidade dela é em metros cúbicos, né? A escavação, porque é o tanto de terra que eu vou tirar. Qual a quantidade de terra que eu vou ter que escavar para poder fazer as sapatas, beleza? Onde eu tenho essa informação? No projeto estrutural. Eu mandei o projeto estrutural para vocês. Então, vocês vão lá no projeto estrutural, vou abrir aqui de novo o projeto estrutural. Eu vou lá no projeto estrutural, vou pegar no projeto de fundação, né? Então, a localização das sapatas. Então, eu tenho aqui todas as sapatas que eu tenho no projeto. E aí, eu vou pegar e vou olhar quantos metros cúbicos tem cada tipo de sapata. Quantos metros cúbicos de terra eu vou precisar tirar para fazer essa sapata. Essa aqui. Então, tem que somar todas. Como aqui no projeto tem algumas sapatas que são iguais, né? Então, por exemplo, a P4, a P7 e a P11, elas são iguais. Beleza? A P2 e a P3 também são iguais. A P1 não tem nenhum igual a ela, só tem essa. A P15, 21, 25 e 29 também são iguais. A P6 é única também. A que eu peguei como exemplo é a P8. Cadê ela? P8. Beleza? Eu vou pegar aqui, então, a P8. Quantos metros cúbicos eu vou tirar de terra para poder fazer a sapata P8? Ela tá, acho que aqui. Ó. Cadê? Aqui, ó, P8. A P8, a P12, a P13 e a P19, elas são iguais. Beleza? Quais que são as dimensões dela? Qual o tamanho da escavação que eu vou ter que fazer para fazer essa sapata? Essa sapata, ela é uma sapata de 1 por 1. Beleza? Então, eu vou fazer um furo de 1 por 1 com 50 de profundidade. Não é isso que está mostrando no projeto aqui? Que essa sapata P8, ela tem 1 por 1 e que ela tem 50 de profundidade. Beleza? Quantos metros cúbicos dá 1 por 1 por 50? Alguém fala aí.
Como é que é? Um quadrado em cima por 1,50 de profundidade? 1 por 1, o quadrado de 1 por 1 e 50 de profundidade só. 0,5 metro cúbico. Meio metro, exatamente, meio metro cúbico. Então, quer dizer que para poder escavar a sapata P8, eu vou fazer uma escavação de quanto? De meio metro cúbico. Beleza? Só que a P8, a P12, a P13 e a P19, elas são iguais, né? Então, de cara aqui, eu já elimino quantas? 1, 2, 3, 4 sapatas. Então, só nessas sapatas aqui, eu vou ter quanto? 2 metros cúbicos. Beleza? 2 metros cúbicos. Aí, depois, eu vou fazer a mesma conta para as outras. Provavelmente, elas vão estar mais ou menos o mesmo esquema, tá vendo? 1 por 1. Por que elas estão separadas? Porque provavelmente o tipo de ferro que ela está sendo usada é diferente, tá? Depois tem que olhar. Mas alguma coisa elas têm de diferente. Não, apesar das dimensões serem as mesmas, alguma coisa tem de diferente. Então, vocês vão fazer isso tudo em todas as sapatas. Por isso que eu falei com vocês que é bom ter isso impresso, porque às vezes você já faz a conta, já escreve no cantinho aqui, saca? Tipo, dessas aqui tem tantos metros cúbicos, dessas aqui tem tantos metros cúbicos. Tá vendo? Essa aqui, por exemplo, tem só 40 de profundidade. E ela é 80 por 80. Essa aqui, por exemplo, ela já é diferente. Ela tem 60 por 80 e tem 40 de profundidade. E são duas dessas. Então, vocês precisam saber quantos metros cúbicos vão ter, vocês vão gastar, multiplicar pela quantidade de sapata. Depois, vocês vão somar tudo. Deixa eu voltar lá. Vocês vão somar tudo e vão jogar isso lá na planilha. Deixa eu abrir a planilha de novo. Vão somar tudo lá e jogar aqui na planilha. Sei lá, então, no total eu tenho 342 metros cúbicos só de escavação. Conseguiram entender isso? Ficou dúvida ainda? Tá tranquilo aqui, eu acho. Então, tá. Não, assim, na hora que vocês começarem a fazer, claro que vai ter dúvida, né? Aí vocês me mandam mensagem e tal, não tem problema não. Eu geralmente estou aqui no computador, se quiser, inclusive, a gente tentar abrir uma outra chamada de vídeo para a gente poder explicar de novo. Se der para me fazer, eu faço, não tem problema não. Beleza? E falando então da infraestrutura, então, armação de aço CA50 e CA60, CA50 e CA60, vocês vão olhar também lá no projeto estrutural, né? Então, cada pilar, deixa eu abrir lá de novo. Vocês estão conseguindo acompanhar essas trocas de telas? Na hora que eu vou para o CAD, na hora que eu vou para o Excel, está dando para acompanhar? Está abrindo direitinho, hein? Então, olha só. Aqui, no projeto estrutural, eu tenho o desenho da sapata. E aí, eu vou ter aqui o resumo do tipo de aço que eu vou ter. Tá vendo? Ó? Quais as barras de aço eu tenho lá. Então, aqui tem CA50 e CA60. Beleza? Geralmente, costuma ter um resumo aqui, ó. Costuma ter um resumo no final. Esse resumo, ele é resultante dos desenhos que estão nessa prancha. Pode ver que cada prancha tem um resumo, tá vendo? Então, vocês podem puxar direto por esse resumo aqui, ó. Beleza? Ele já está me falando aqui quantos quilos, aí aqui é em quilogramas, tá vendo? Ele já está me falando quantos quilos eu tenho de cada tipo de barra. Então, a mesma coisa, eu vou pegar, vou somar esse, vou somar esse, vou somar esse. Porque aqui a gente está falando de sapatas, ok? Essas 4 primeiras pranchas, a gente está falando de sapatas, que está relacionado, lá na planilha, com infraestruturas. Ok? Ela está relacionado com infraestrutura. Depois a gente vai falar de superestrutura, aí aqui a gente está falando de... A gente vai falar de pilares e vigas, né, e baldrame, essas coisas. Beleza?
Então, eu vou pegar aqui o resumo e vou somar todos, né? Então, eu vou pegar aqui o CA 60, o 50 e o 60, eu vou pegar esse, vou somar com esse, vou somar com esse, para ter uma quantidade de quilogramas final, para eu poder colocar lá na planilha. Vou abrir a planilha de novo. E vou pegar aqui, vai ter quantos quilos de aço CA 50, sei lá, vai ter 200 quilos. E a outra vai ter 134 quilos, beleza? A quantidade de concreto, né? Qual que vai ser a quantidade de concreto? Basicamente, a mesma quantidade de escavação. Vocês concordam comigo? O buraco que eu estou furando, a sapata eu não vou encher de concreto? Então, eu posso considerar o mesmo aqui. Beleza? E as formas de madeira, nesse caso aqui, a gente não vai ter nenhuma forma de madeira, porque são todas sapatas que elas vão estar dentro da terra mesmo, então a própria parede da terra vai fazer a forma, ok? Mesma coisa vão fazer em superestruturas. Então, qual é a quantidade de ferro para poder fazer os pilares e as vigas, né? A forma, aí as formas de madeira, eu preciso fazer esse cálculo. Como que eu faço esse cálculo? Lá no projeto estrutural também. Eu vou ver qual o tamanho dos pilares. O pilar, ele não tem que estar... Eu não tenho que fazer a forma em volta do pilar, né, dos 4 lados. Então, eu tenho que ver quantos metros quadrados eu vou ter para poder colocar aqui quantos metros quadrados de madeira eu vou ter. E o volume também, em metros cúbicos de concreto para os pilares. Beleza? Demolição, a gente vai deixar em branco, por enquanto, né? Porque, na verdade, não vai ter. No nosso caso, lá não vai ter. A gente não vai ter demolição de nada, porque o terreno, a gente vai considerar que o terreno está vazio. As paredes e os painéis, vocês já têm esses dados, não tem? Que é o que a gente vai fazer lá, vocês já deveriam ter feito, né? Alguns estão falando que vai começar a fazer ainda, que é o levantamento da quantidade de parede, que é aquele que eu expliquei na semana passada, né? Então, quantos metros quadrados eu vou ter de parede, né? Beleza? A cobertura, vocês também têm essa informação no projeto arquitetônico, né? Quantos metros quadrados de telha eu vou ter, qual tipo de telha, lá deve estar especificando. Impermeabilização, depois eu vou explicar como que funciona. Os revestimentos de parede, também vocês já fizeram, né? Onde vai ter quantos metros quadrados de chapiço, quantos metros quadrados de reboco, os revestimentos cerâmicos, qual a quantidade de revestimento cerâmico que eu vou ter, que é aquela especificação que vocês fizeram, né? Então, vai ser cerâmica Porto Belo, tipo A, nananã, beleza? Cerâmica Atlas, porcelanato polido, aquela quantidade que vocês levantaram. Pode falar. Você manda pra gente, tipo assim, uma planilha, o que você quer pra semana que vem, pra gente preencher, no caso? Tipo assim, pra quarta-feira eu quero olha isso só. e isso. Pra quarta-feira, vamos lá. Eu não preciso mandar, não, anotem aí. Beleza. Pra quarta-feira que vem, o que eu quero? Eu quero a planilha que vocês já fizeram, ou as que vocês já deveriam ter feito, que são a planilha especificando portas e janelas, a planilha com os revestimentos, piso, parede e teto, e as paredes e painéis. São as 3 coisas que eu pedi para vocês fazerem desde o início. A primeira coisa que nós fizemos foi o quê? Especificar portas e janelas. Isso. Especificar as portas, as janelas, as quantidades. Piso, parede e teto. Né? A sala, qual o revestimento que vai ter no piso? Qual o revestimento que vai ter na parede? Qual o revestimento que vai ter no teto? E o outro, que foi o último, que foi as paredes e painéis. Então, quantos metros quadrados vai ter a parede 1, a parede 2, a parede 3? Essas 3 planilhas que eu quero que vocês me mandem. Pode me mandar um arquivo só. Né? Faz em abas, faz as abas e me mandem. Por quê? Porque dessas planilhas que vocês já fizeram e que vocês vão me mandar, a título de pré-entrega, vamos dizer assim, dessas planilhas é que vocês vão tirar essas informações para preencher essa outra planilha que eu vou mandar. Que vai ser a planilha final, no caso, vai ser completa depois. Já é a planilha final, isso. Essa que eu vou mandar já é a planilha final. Entendi. A gente vai Beleza? fazendo, tipo assim, vai entregando por partes, e depois, no final, a gente vai juntar tudo que já fez e fazer essa planilha grande aí. Isso aí. Vocês já vão alimentar, porque eu vou explicar, vocês estão fazendo por partes, mas essas partes, elas são para alimentar essa planilha
geral, que é essa planilha que eu vou mandar daqui a pouco. Uhum. Beleza? Entendi. Beleza. Revestimentos naturais, a gente não tem. Portas, vidro, esquadrias de vidros, né? Vocês já fizeram, vão só alimentar aqui. Aí é o seguinte, vocês vão ter que tomar cuidado, assim, vai ter informação, eu vou mandar essa planilha com esse exemplo, com esses exemplos, vou mandar ela desse jeito aqui, ó, ok? Com esses exemplos. O que vocês vão fazer? Você tem cerâmica Porto Belo tipo A, não sei o que lá? Não, não tem, então você vai tirar ela. Ou você vai colocar que você tem, eu tenho porcelanato, tá. Vocês vão adicionar e vão editar esses textos aqui, tá? Esses aqui vão subir como referência. Não quer dizer que o projeto de vocês vai ter um porcelanato polido, portinari, cor marrom, dimensão 45 por 45. Não. Se tiver, beleza. Mas se não tiver, você vai colocar o que você especificou aqui. Mesma coisa vai acontecer com portas e janelas. Ok? Mesma coisa com o piso, né? Quais os pisos que vocês especificaram lá. Rodapé, a mesma coisa. Geralmente a gente vai seguir o mesmo rodapé do mesmo tipo do piso, tá? Forro divisórias, eu acho que a gente não vai ter isso lá, mas talvez tenha, isso a gente vai especificar. Carpintaria, armário em MDF lá a gente não vai ter, balcão também a gente não vai ter, então deixo por enquanto. Serralheria, depois eu vou explicar como que vai funcionar. Pintura, eu também vou explicar depois com mais calma, mas a pintura, as que tiverem com massa, tá vendo? Ó, vocês vão especificar lá no tipo de acabamento, vocês já vão somar todos e colocar aqui também, quantos metros quadrados de pintura. Beleza? É muita coisa. Tranquilo? Olha só, beleza. Instalações elétricas. As instalações elétricas, vocês vão puxar, vocês já têm a maioria dessas informações. Onde que vocês vão puxar essas informações? No projeto elétrico. Beleza? Então, quantos metros de cabo isolado em PVC, vocês vão ter lá na lista de material do projeto elétrico. A mesma coisa vai acontecer no hidráulico. Quer ver? Sistema de SPDA a gente não vai ter lá. Ar-condicionado e ventilação mecânica a gente também não tem, né? Aqui a gente está falando de sistema de ar-condicionado geral, assim, e ventilação mecânica, no nosso caso lá a gente não vai ter. Instalações de combate a incêndio, né, a gente também não tem. Instalações hidráulicas e sanitárias. Lá no projeto hidráulico, vocês vão fazer a mesma coisa. Lá ele está dividido o projeto hidráulico sempre é dividido em esgoto e água fria, não é isso? Então, vocês vão pegar lá na lista de material da parte de esgoto e vai ver tudo que tem lá. Tubo branco, PVC, tubo de PVC branco para esgoto de 40. Quantos metros de tubo de PVC de 40 vai usar? Quantos tubos de 50? Quantos tubos de 100? E vocês vão preencher aqui. Beleza? Caixa sifonada, caixa retentora, caixa de suspensão, isso tudo vai estar lá no projeto hidráulico. Já deve ter uma lista de material lá especificando essas coisas. Ah, eu não tenho, por exemplo, o tubo de 50. Então, vocês vão retirar. Tira daqui o tubo de 50. Ah, o meu projeto não tem tubo de 50. Só tem de 40 e de 100. Beleza? Ah, não tem de 50, mas eu tenho o de 75. Então, vocês vão alterar aqui e colocar o de 75. Beleza? Isso aqui vai ser como um modelo para vocês, mas vocês vão ter que, muitas vezes, editar isso aqui. Beleza? Na água fria. Tubo de PVC marrom, incluindo conexões, 20 de meia polegada. Quantos metros? De 3/4, quantos metros? De 32, né? Que é aquela que sobe para a caixa d'água. Quantos metros? Né? Registros. Registro gaveta de 15, de meia, de 3/4, de 1 polegada. Então, vocês precisam especificar isso tudo aqui, a quantidade. E lembrando o seguinte, nós estamos falando de quantidade, nós não estamos falando de preço ainda, né? Depois vocês ainda vão ter que correr atrás do preço dessas coisas. É aquilo que eu falei com vocês, é um negócio que é muito trabalhoso. Mesma coisa na parte de água pluvial, né? Que é a água da chuva. Então, tubo de 100, tubo de 150, conexão,
caixa de dispersão de alvenaria, qual a quantidade que eu vou ter, né? Beleza? Equipamentos sanitários e de cozinha, né? São as louças e metais, então bacia, cuba, lavatório, vaso, saboneteira, essas coisas todas. Instalações especiais de elevador, a gente não vai ter, né? Casa de máquina e tal. Comunicação visual, a gente também não vai ter. Paisagismo, eu acho que lá no projeto arquitetônico não tem especificação das coisas, né? Então, a gente também não vai ter. Bancada em granito, essas coisas, remoção de entulho e finalização da obra, depois eu vou explicar para vocês também na aula do projeto de canteiro de obras. Entenderam esse drama? É muito trampo, beleza? Então, como é dupla, então eu acho que vocês deveriam se dividir, dividam-se. Um vai fazer uma coisa, outro vai fazer outra. As planilhas que vocês já fizeram, ou que vocês deveriam ter feito, já vão ter algumas dessas informações. Então, as informações que vocês estão levantando lá na outra planilha, vocês vão alimentar essa planilha final. No final do semestre, vocês vão me entregar essa planilha que eu estou mandando agora. Ok? Toda preenchida com todos os quantitativos e com todos os valores. Por enquanto, a gente está falando de quantitativo. Vamos levantar o quantitativo de tudo primeiro. Depois, a gente levanta o quantitativo de preço. Beleza? Entenderam isso aqui? Tipo, Vamos lá, dúvidas? Eu entendi. Vai ser tipo um TCC. A gente vai fazendo por parte, depois de entregar tudo completo. Isso aí. Isso aí. Bacana por enquanto. Dúvidas? Quem mais? Está bem explicado. Carlos, Dani, Gênesis, o Jonathan. O Jonathan deve estar dormindo. Tá de férias, praticamente. Tô dormindo. Sei. Tô comendo aqui. Socorro. Desse jeito. Tô ligado. Kellyson, Nayara. Ô, Marcos, eu acho que eu entendi. À medida que eu vou fazendo, eu vou te mandando alguma mensagem, tirando dúvida, alguma coisa assim. A gente tem que começar a fazer para as dúvidas surgir também. É isso aí. Na hora que começar a fazer, as dúvidas que surgirem, vocês vão me mandando mensagem, eu respondo, é tranquilo. Dependendo da dúvida, a gente podia jogar no grupo, né? Porque às vezes a dúvida de um é a dúvida de outro, já não fica... Tem que ficar respondendo todo mundo, pode ser também. Pode ser, não tem problema não. Pra mim, tanto faz. Não, beleza. Beleza? Pessoal, então eu acho que é isso, assim. Eu vou disponibilizar, mas não sei se talvez amanhã, que aí como eu dou aula hoje à noite ainda, aí amanhã eu subo com tudo pro Pincel, tá? Aí eu paro para poder fazer uma coisa, subo com todas as aulas minhas pro Pincel. Então, aí eu disponibilizo essa aula também nossa lá no Pincel. Os arquivos manda hoje ainda, né? Os arquivos eu vou mandar agora, vou mandar no WhatsApp, pode ser? Eu mando no e-mail também, eu tenho e-mail seus, eu mando também. Não, beleza, e-mail então. da turma. Valeu. Beleza? Pessoal, então acho que é isso. Vamos ver aí como vai ficar essas coisas, também não sei. Vamos aguardar. Se o mundo não acabar, a gente volta para a faculdade, a gente tem aula presencial, mas por enquanto vão correndo atrás do jeito que der. Beleza? Um abraço. Valeu. Todo mundo. Valeu, um abraço.